Olá, hoje a gente vai abrir um arquivo, no mínimo, curioso. Um documento oficial do Exército dos Estados Unidos que tentou fazer um mapa da própria realidade e do lugar da consciência humana nisso tudo. Então se prepara porque a coisa vai ficar bem esquisita. Bom, vamos lá. Imagina só, em plena Guerra Fria, uma época em que todo tipo de fronteira estava sendo testada, o exército americano resolveu pedir um relatório sobre uma técnica, uma que prometia alterar a consciência e até transcender o espaço-tempo. O resultado é esse documento que tenta analisar de forma científica algo que muita gente chamaria de misticismo. A gente vai passar pelas partes principais desse relatório, desde as técnicas para, digamos, hackear o cérebro, até as conclusões que são, olha, de explodir a cabeça sobre a natureza do nosso universo. Primeiro de tudo, o que era exatamente essa tal de experiência Gateway que o relatório tinha que analisar? Basicamente, o relatório descreve o Gateway como um sistema de treinamento para atingir estados de consciência alterados. A peça-chave por trás de tudo é um processo chamado de sincronização dos hemisférios cerebrais, ou M-Sync. A ideia é usar frequências de som para levar a mente a um estado de foco e coerência, fora do comum. Certo, mas como é que o relatório diz que essa sincronização acontece na prática? Vamos entender isso agora. O processo, na verdade, começa com coisas que a gente até já ouviu falar. Primeiro, a meditação, para acalmar a mente. Depois, o biofeedback, para você ter mais controle sobre o próprio corpo. Mas o passo fundamental, o pulo do gato mesmo, é o M-Sync, essa tecnologia de áudio que seria a chave para destravar todo o potencial da mente. O objetivo aqui é bem específico, fazer com que o nosso lado esquerdo do cérebro, o lógico, o linear, e o nosso lado direito, que é o intuitivo, o criativo, parem de brigar e comecem a trabalhar juntos, em harmonia. A teoria é que quando isso acontece, a gente cria um estado mental superpoderoso e focado. E como isso funciona? Bom, o relatório aponta para um fenômeno chamado resposta de acompanhamento de frequência. É um nome complicado para uma coisa simples. O nosso cérebro tem uma tendência natural de sincronizar as suas próprias ondas com os sons que ele está ouvindo. O M-Sync se aproveita disso, tocando sons com frequências específicas para guiar o cérebro até o estado que ele quer. Então, aqui vem o ponto crucial, a virada da história. Quando o cérebro chega nesse estado super sincronizado, o que é que ele começa a perceber? É nesse ponto que o relatório deixa a neurociência para trás e dá um salto direto para a física quântica e para a cosmologia. Para conseguir explicar as experiências que as pessoas relatavam, o documento precisou primeiro redefinir o que é a própria realidade. Ele propõe que este mundo material que a gente vê não é a base de tudo. Na verdade, o universo seria feito fundamentalmente de campos de energia vibrando em diferentes frequências. A partir daí, o relatório usa uma metáfora poderosíssima, o universo como um holograma gigante e interativo. Pensa só, num holograma de verdade, cada pedacinho dele contém a imagem inteira. Pois é, o relatório sugere que a realidade funciona do mesmo jeito, com toda a informação do universo existindo em todos os lugares o tempo todo. Isso leva a uma afirmação, olha, radical. O relatório sugere que a consciência não é algo que o cérebro produz, tipo fumaça saindo de um motor. A ideia aqui é o contrário. A consciência seria um campo de energia fundamental e o nosso cérebro seria mais como uma antena, um decodificador que sintoniza uma pequena parte desse holograma universal e cria nossa realidade. Esse aqui é um dos diagramas do próprio relatório. É uma tentativa de desenhar como a nossa consciência individual, segundo essa teoria, se conecta a essa rede cósmica de informação. É quase como se a nossa mente fosse um rádio sintonizando numa frequência universal para poder acessar o holograma inteiro. Ok, com essa base teórica toda estabelecida, vamos agora para o objetivo final do processo Gateway: usar esse estado de consciência para ir além do mundo físico que a gente conhece. O documento argumenta que, se a consciência é só um padrão de energia e não está presa ao cérebro, então, com treinamento, ela poderia aprender a se desligar do corpo físico. Ela poderia, em tese, viajar livremente por esse holograma universal para muito além do tempo e do espaço como a gente entende. E essa jornada, segundo o texto, levaria a consciência em direção a algo que o relatório chama de o absoluto. Pensa num oceano infinito de energia pura, em repouso. A fonte de tudo, a consciência primária da qual o nosso universo holográfico inteiro teria surgido. O relatório chama esse momento de transcendência de clicar para fora, ou click out. Esse diagrama tenta mostrar isso. A ideia é que a frequência da consciência começa a vibrar tão rápido, mas tão rápido, que ela simplesmente atravessa a barreira da nossa realidade física. Ela sai da nossa dimensão.
E para fechar, para tentar amarrar todas essas pontas soltas, o relatório apresenta um grande modelo do cosmos, uma imagem de como seria o próprio universo. Ele descreve o universo com um ovo cósmico. E como você pode ver nesse diagrama, ele teria a forma de um touro. Sabe, tipo uma rosquinha, um anel. A teoria é que essa forma contém toda a realidade, passado, presente e futuro, num ciclo infinito de expansão e contração, com tudo existindo ao mesmo tempo dentro dessa estrutura holográfica. Então, no final das contas, qual é a conclusão dessa análise militar desclassificada? O relatório conclui que a consciência não é algo que a gente tem, mas algo que a gente é. Uma entidade de energia eterna separada do corpo, que existe fora do tempo e do espaço e cuja jornada final é simplesmente voltar para casa, para sua fonte, o absoluto. Isso tudo deixa a gente com um pensamento final bem provocador, né? Um pensamento que vem direto das implicações desse documento tão estranho e fascinante. Se a consciência não está realmente no cérebro, então o que somos nós de verdade?